Olá, olá, Brasil! Olha que animação que eu estou, Deivão das Pizzas! Fala, Antony Curti! Tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Estou feliz, estou contente, acabei de sair da academia. Estou usando uma camiseta muito bonita do Mahomes, inclusive. A existência de Pat Mahomes, ela traz alegria pra minha vida. Pra sua, nem tanto, né? Porque tu torce pra um time que joga contra ele 2 vezes por ano. Mas pra mim, ela traz alegria. Em alguns momentos da quarentena, eu pensei, será que o Mahomes tá se cuidando? Será que ele tá em casa? Será que tá tudo bem? Graças a Deus está. Se eu fosse general manager do Kansas City Chiefs, o Mahomes ia passar a quarentena no plástico bolha. É justo. Olá, olá, meu povo. Quer mijar? Alguém vai ali, segura, bota pra dentro de volta. Faz que nem meu gato aqui, coloca uma caixinha de areia pro Mahomes. E aí ele manda ver. Deivão, diga! Temos polêmicas aí nas internets dos rankings do Madden, né? E esse será o tema do nosso podcast assinantes, mas antes mais... Ó a paradinha da bateria. Mas antes, mais lato senso, eu me senti... Como que chama o comentarista de Carnaval da Globo? Milton Cunha. Milton Cunha, maravilhoso. Grande personalidade, Milton Cunha. Muito sol, muito um conceito meio tropicalista. Sim. Milton Cunha é um Romero Brito vivo, assim, né? É um quadro do Romero Brito vivo. Onde eu tava mesmo? Sim. E a posição de quarterback, ela foi bastante polêmica. Então, no podcast assinantes, a gente vai falar de outras coisas do Madden em si, dos ratings. Aí o Davis vai poder descarregar todas as frustrações dele no jogo. E eu também, né? Mas aqui no podcast principal é uma coisa que pergunta muito pra gente também, no nosso ranking de quarterbacks do ano passado, certo, Deivão? Certo, perguntam direto nas redes sociais quem foram. E eu já sei que eu vou tomar bordoada por um. E eu vou explicar por quê. Porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Seria o líder do meu Bucks? Não, esse não tá no meu top 5. Ixi. Pô, vai te xingar, hein? Vai fazer o quê? Eu sou tipo craque Neto. Eu, diga-se de passagem, eu falo mesmo. Muito bom, então esse é o nosso podcast com os 5 melhores quarterbacks de 2019, tá? Lembrando sempre, não é a carreira do jogador, não é tudo que ele conquistou, o espaço amostral é apenas a temporada de 2019, certo, David Chiodini? Exatamente, é só o que mostrou em 2019. A gente colocaria o Aaron Rodgers mais alto, o Tom Brady mais alto, o Drew Brees mais alto, estou dando spoilers. Bora então? Bora! Vamos lá, lembrando que esse podcast maravilhoso é um dos itens que você tem no Pro Football. Daqui a pouco a gente faz o momento Natalie Portman de peruca no filme Closer, e aí eu faço meu merchan pra você tacar dinheiro na nossa cara. Deivão, vamos fazer como essa lista? Como eu fazia com o Eduardo nos velhos tempos? Cada um fala um, começando no quinto? Pode ser, vamos lá, como você preferir. Tá, rapaz... Que é difícil, porque já no quinto tem polêmica, né? Começa você, vai. Tá bom. Começa você que eu tô querendo desempatar aqui. Vamos ver o que você vai falar antes. Bom, o meu quinto colocado é Dak Prescott, quarterback do Dallas Cowboys. Tá? Esse aí é o que vão te xingar? É esse que vão me xingar. E não sei se você quer falar alguma coisa antes, mas eu vou explicar por que vão me xingar e por que estão errados em me xingar. Tá, eu vou falar meu quinto, que não é o Dak Prescott, mas o Dak Prescott não está no meu top 5, ele está no top 10, mas não está no top 5, mas fala do Dak. Então, até acho que vou dar uma estendidinha, mas eu preciso falar isso. Existe uma má vontade gritante contra o Dak Prescott, e eu não consigo entender por quê. E eu digo claramente, uma das coisas é o seguinte, é muita coisa colocada na conta do Dak Prescott que não é responsabilidade do Dak. Sempre se tem a narrativa... ótimos wide receivers e ótima linha ofensiva para justificar e dizer que o Dak deveria ter ganho tudo, tá? 7,2% dos passes foram dropados na temporada passada pelo Dallas Cowboys, um dos números mais altos de todas as equipes. 41 passes na temporada foram drops. Então a narrativa dos ótimos wide receivers, ok, são bons jogadores, mas falhos, tá? Dak Prescott teve o melhor DR de toda a liga. O DR, rapidamente explicando, é jardas acima da média. Ou seja, naquela situação, qual foi a média, quanto ele teve acima naquela situação. É essa a explicação melhor ou você acha que tem alguma...
Não, é a explicação melhor. Um jogador da média da NFL, quanto que esse cara, que a gente está colocando estatísticas, está produzindo acima da média. É uma estatística do Football Outsiders e é subjetiva, não é objetiva, porque não tem como quantificar isso. Mas o Dak Prescott foi o primeiro colocado no ano passado. Terceiro ponto. O Dak não ganhou os jogos pelo Dallas, o ataque era muito bom e não produziu. Dallas foi o quinto ataque mais eficiente passando a bola e o terceiro correndo. O problema do Dallas Cowboys não estava no ataque. O Dallas Cowboys não foi mais longe, não por causa do seu ataque. Em compensação, o índice de sucesso da defesa foi 23º contra o jogo aéreo e o 15º contra o jogo corrido. O problema de Dallas não passa pelo ataque, passa pela defesa. Tá? A defesa de Dallas foi o maior problema. Tanto que Kellen Moore, coordenador ofensivo, foi mantido para essa temporada e é o único membro da comissão técnica antiga que ficou para essa temporada. Tá? Deivão. Oi. Eu fui aqui no True Media, que é a plataforma de Big Data da ESPN. Os 3 times com mais drops no ano passado. E isso, no caso, não é porcentagem de drop. Eu posso ver rapidinho aqui depois porcentagem, mas em números absolutos. Dolphins, 36, Cowboys, 30, Bears, 24. Em porcentagem de drops, os Cowboys também ficaram em segundo lugar. Dolphins, 6%, Cowboys, 5,2%. Isso tudo eu vejo sempre sendo colocado na conta do Dak Prescott, sabe? Não, o Dak não merece porque ele não é um quarterback, ele não vence com o time que tem. Outra coisa que eu digo assim, as pessoas desmerecem. Então eu só posso qualificar. Tá rolando uma maquita aí no fundo, hein? Alguém resolveu ligar uma maquita aqui agora, cara. Que momento, hein? Ontem eu tava... Não, mas eu te entendo, que ontem eu tava meditando, 11h30 da noite, meu vizinho resolveu ligar o aspirador de pó com a janela, com a porta dele aberta. E assim, a tarde inteira ninguém fez um barulho. Vai começar a gravar, a maquita opera. Mas é incrível. Então, assim, eu vejo muito uma vontade com o Dak Prescott, algumas explicações. Eu respeito quem diz, eu não acho ele um quarterback top 5. Ok, isso é subjetivo. Mas, pra mim, ele é sim um quarterback. Foi um quarterback top 5. 10. Não, top 10, cara. Desculpa, mas tem que fazer muito malabarismo argumentativo pra tirar o Dak Prescott do top 10. E aí vem aquela questão que a gente já discutiu do contrato, do Dak e tal, que não vale porque não, por isso, por aquilo. Que não foi pros playoffs. Cara, gente, QB wins é uma estatística que não existe, tá? Quarterbacks, se você quer uma estatística de vitória, então vai em comeback, em game winning drives, que é no final de jogo, mas QB wins não existe. 2020 a gente não pode estar discutindo isso, tá? Não é beisebol. Beisebol sim. Não, mas nem no beisebol. Não, mas nem no beisebol pode. No beisebol também acho muito errado. E o exemplo maior foi o Jacob deGrom, arremessador dos Mets, acho que há 2 anos, que ele venceu o prêmio de melhor arremessador da Liga Nacional, o Cy Young, tendo mais derrotas do que vitórias, porque o ataque dos Mets não ajudava ele. Então, era uma bomba o ataque dos Mets naquela temporada. Eu falei sem conhecimento de beisebol, porque eu vejo que é uma estatística muito comum no beisebol. Mas melhor ainda saber Mas não deveria. É o mesmo caso, não deveria. Assim como no futebol americano, no beisebol não deveriam usar vitória. É porque é a posição mais importante, entre grandes aspas, né? Uhum. Em termos salariais, em termos de nobreza. E aí acaba tendo... Quer dizer, no beisebol você ainda tem o slugger, né? Que é o cara que tem home runs, etc. Mas o arremessador tem um charme a mais, né? Sim, né? Tanto que tem aquela tradição do cara que vai abrir a temporada e tal, né? Exato. Então, o ace da rotação, o zap. Então, por conta disso, acaba se fazendo uma correlação entre vitórias e a posição importante do rolê. E aí, eu não gosto de usar vitórias de quarterback como uma estatística boa, porque, vamos lá, pega aí a temporada dos Bears há 2 anos. Desculpa, não dá pra colocar aquelas vitórias na conta do rapaz lá de North Carolina, que eu não vou falar o nome. Sim. E ele é acreditado com essas vitórias. Como não dá pra colocar 21 vitórias na carreira nas costas do Jimmy Garoppolo, né? Como não dá pra colocar a vitória, por exemplo, contra o San Francisco, contra o Green Bay Packers ano passado nos playoffs, na conta do Jimmy Garoppolo. Quando ele passou a bola o quê? 8 vezes? 9 vezes? 15 vezes? E do mesmo jeito do Peyton Manning em 2015, né? Exato. Quem ganhou aquele título do Super Bowl, aquele Super Bowl, foi a defesa do Denver Broncos. Né? Então, não pode ser acreditado assim. Tem que contextualizar isso tudo. Ter o Dak Prescott fora do top 5 não é um problema para mim. O problema é isso que eu chamo de má vontade com o Dak Prescott. E eu não consigo realmente entender por quê. Eu acho que se criou uma narrativa... Porque ele é o quarterback do Dallas Cowboys. E eu acho que também se criou uma narrativa, Curti, de jogos transmitidos na televisão. Sabe? Aquilo que a gente falou, que o FOMED... muitas vezes já, sim.
acaba acompanhando mais esses jogos e tal. Então ele teve uma derrota dura pro Green Bay Packers. Se não me engano, o jogo contra o Minnesota Vikings foi que eles perderam por 28-24, foi um jogo de TV. E aí aquele jogo com o Philadelphia Eagles. Então se criou essa narrativa. Mas a temporada ela tem 16 jogos, né? E mais os playoffs, que no caso eles não jogaram. Então não dá para botar tudo isso na conta do Dak. Para mim, sim, ele foi um quarterback, um dos 5 melhores quarterbacks na temporada passada. Muito bom. Posso falar meu quinto colocado? Oh, claro. Você não vai concordar, mas teve 2 momentos na temporada que eu acho que eu tenho que colocar ele. Por 2 momentos na temporada e porque, queira ou não, ele foi importante. E quando eu conversei com um companheiro de equipe dele no Pro Bowl, eu senti a importância do general das tropas. Não, eu já sei de quem você está falando. Eu não discordo assim de maneira gritante, não. Você não discorda de maneira gritante? Não, quem é que eu tô falando? Eu não coloco, mas eu não discordo. Eu acho que eu entendo o teu contexto da situação. Quem é que eu tô falando? Jimmy Garoppolo. Não. Não? Aaron Rodgers? Sim. Também. Não poderia ser o Garoppolo porque eu não conversei com ninguém no Pro Bowl dos 49ers, né? Que eles estavam no Super Bowl. Ah, tá, não. Eu entendi. Eu não me liguei do Pro Bowl. Eu entendi, tipo, da semana lá que você tava na final de conferência. Ah, sim. Aí poderia ter sido. O Aaron Rodgers contra os Raiders teve 429 jardas. Contra os Chiefs, fora de casa, teve 305 jardas. E como ele acabou oscilando muito, por exemplo, na semana 14 contra o Washington foram menos de 200 jardas, só um passe para touchdown, ficou uma impressão ruim, em certa medida, porque foram vários jogos esquisitos. Mas eu tô considerando a temporada inteira. Lembra aquele Thursday Night da semana 4? Os Packers quase ganharam aquele jogo. Sim. Foi 34-27, se eu não me engano. Foi uma posse. E ele passou das 400 jardas naquele jogo também. Então, quando você pega o apanhado das coisas, assim, é muito pau a pau esse quinto lugar. Poderia colocar o Dak, não tem problema nenhum em colocar o Dak. Eu acho que o Jimmy Garoppolo até poderia ser colocado, pensando em temporada regular, não contando os playoffs, porque nos playoffs ele foi mais um figurante. E no Super Bowl teve todos aqueles problemas. Poderia colocar outros quarterbacks aí, mas eu acho que o Aaron Rodgers, em vários momentos da temporada, ele ajudou o Green Bay Packers a ter um poder de fogo e vencer a divisão. Semana 1 contra os Bears, fora de casa, abertura da temporada, a defesa dos Bears voou naquele jogo, e a diferença daquele jogo foi quarterback, nitidamente foi quarterback. Porque as duas defesas jogaram bem, né? Eu sou suspeito para falar do Aaron Rodgers, né? Eu sou muito suspeito porque eu sou Rodgersette de marca maior. Não, se fosse, teria colocado ele aqui em quinto. Não, tá? não. E assim, o Rodgers, eu falo, acho que o Mahomes vai chegar num ponto que eu vou dizer isso do Mahomes. Mas o Rodgers foi tecnicamente o melhor quarterback que eu vi jogar na minha vida, Tá? O Rodgers teve momentos assim que eu achava que o Aaron Rodgers era uma coisa imparável, era uma força da natureza. E assim... olha, teve muitos momentos assim, viu, Chodini? Teve muitos momentos assim. Torcedor dos Bears sabe bem. Então, assim, eu acho que se colocou também algumas narrativas quanto o Aaron Rodgers na temporada passada, em que ele não estava tão bem. Ok, não é mais o Aaron Rodgers do auge. Isso eu concordo. Mas eu acho que o Aaron Rodgers ainda hoje é um quarterback melhor que 80% dos que são titulares na NFL. E o que ele jogou contra o Seattle Seahawks nos playoffs foi uma grandeza também. Tá? Foi, e não foi nem um absurdo estatístico, mas foi de produção e de terceira descida, sobretudo, né? Acho que até na análise tática que a gente fez, acho que tinha isso. E ele assim, ele fez o que foi preciso. Contra os 49ers não foi bem, ninguém foi bem nos Packers, não lhe foi dado condições. Nos 2 jogos, né? Vale lembrar, a linha de scrimmage foi dominada, tá? Faltou o recebedor e deve continuar faltando nessa temporada, tá? E mesmo assim ele conseguiu produzir. Eu não coloco ele no top 5, mas eu acho extremamente plausível. Teve 2 jogos da temporada regular, eu falei desse jogo contra o Washington, mas os 2 piores jogos do Aaron Rodgers foram contra os Chargers em Los Angeles, que, tipo, eu comentei esse jogo. A linha ofensiva dos Packers inteira comeu feijoada antes do jogo. Eu lembro desse jogo. Você lembra desse jogo? Sim. Foram 3 sacks. Aí deram 1,5 pro Bolsa e 1,5 pro Ingram. Se eu não me engano, foi isso. Cara, foi um absurdo. O Aaron Rodgers não tinha tempo no pocket. E contra São Francisco, em São Francisco, num Sunday Night Football, se eu não me engano, né? Também foi horário nobre. Não sei se foi Monday Night ou Sunday Night. Acho que foi Sunday Night. Foi 37-8, esse é o jogo da temporada regular, que o Aaron Rodgers teve 100 jardas. Esses 2 jogos na Costa Oeste fizeram muito mal para a percepção pública da temporada do Aaron Rodgers. Mas, em contrapartida, teve o jogo contra os Raiders de 429 jardas, teve contra os Chiefs de 305. Virada contra os Lions. Contra os Lions na última semana, 320. Então, foi uma montanha russa.
Mas se esse Aaron Rodgers, desses jogos que eu mencionei, Philadelphia, Raiders, Chiefs, se 75% desse Aaron Rodgers aparecer, eu acho que ele é um quarterback top 5. Ah, sim, eu acho também. E sou mais ele de 2019, sinceramente, com todo o amor do mundo ao Tom Brady, do que o Tom Brady e o Drew Brees. Ah, eu também, cara, eu de também. 2019. 2019, sim. Acho que o Tom Brady foi muito abaixo do que a gente era acostumado, né? Mostrou um declínio, pode ser que mude, pode ser que uma mudança de lugar vá ajudá-lo, é uma nova motivação. E o Drew Brees teve lesão, ficou fora, voltou, oscilou bastante e tal. Então, o Rodgers tá dentro aí no top 5. Eu pensei que era o Jimmy Garoppolo, pela questão que você falou da importância de ser um general de tropas. Em alguns momentos durante a temporada regular ele foi, mas o Rodgers é bem plausível aí. Bom, seu quarto lugar, Deivão? Meu quarto colocado, um jogador que eu amo ver jogar, Deshaun Watson, do Houston Texans. Acho. Tá, o meu quarto é o Deshaun também, então já podemos falar junto. Então já vou dar os meus takes sobre ele e depois você entra aí com mais coisas. Cara, eu acho ele excelente estendendo jogadas, é um cara que sabe ganhar tempo no pocket, sabe se mover no pocket, sabe quando sai, não é aquele jogador, não é aquele quarterback que baixa a cabeça. Sempre que teve oportunidades, criou, sabe? Isso eu acho muito importante, ele cria jogadas produtivas sempre que tem uma oportunidade. E a gente tem que lembrar que ele, mesmo com uma OL ruim, teve grandes momentos e comandou uma virada legal nos playoffs, né? No jogo contra o Buffalo Bills, esse tipo de coisa. Mostrou que está num amadurecimento, numa crescente muito grande. Mesmo tendo o Bill O'Brien travando ele em alguns momentos, com um sistema que não o favorece tanto, sem tantas armas, agora ainda vai perder o DeAndre Hopkins. Então, assim, por todo esse contexto, o Deshaun Watson para mim, um quarterback que vai trilhar rumo ao topo aí, junto, tá muito perto do Patrick Mahomes no futuro, e para mim ele foi o quarto melhor na temporada passada. São companheiros de classe. A linha ofensiva do Houston Texans deu uma melhorada, a gente tem que falar isso. Sim, concordo. E o Deshaun Watson ainda está evoluindo, né? Eu acho que em alguns aspectos, por mais louco que isso seja, ser dito, ele chegou muito cru no draft de 2017. Concordo. Acho que o ball placement dele, eu lembro que não era dos melhores. Então, ele ainda tá evoluindo. E a evolução do quarterback em campo é aquele negócio, né, Davis, que a gente já falou, eu falei no meu vídeo sobre o Garoppolo que eu fiz semana passada. É aquela coisa que o Peyton Manning também sempre falou, do jogo passando cada vez mais devagar. Ah, sim, fica mais fácil, né? Então, assim, houve jogos que o Deshaun Watson ficou apagado no passado. Eu lembro daquele jogo contra os Ravens, se eu não me engano eu comentei esse jogo, que ele foi mal, e aí criou-se também uma percepção negativa, porque o Lamar Jackson estava do outro lado. A gente vai falar do Lamar provavelmente nos top 5 também, eu pelo menos vou. Eu também. E teve aquele jogo também, Davis, que eu não acho que o Deshaun foi muito bem na reta final da temporada, que quase complicou a vida de Houston contra Denver. Ah, sim. Sim, que Denver perdeu o jogo depois porque o ataque não, Denver ganhou. Denver ganhou o jogo. Estou confundindo com o Indianapolis. Isso. E Denver ganhou o jogo e tal, ele foi muito mal. Ele teve, acho que um jogo contra a Carolina também, muito mal. Mas aí foi no início da temporada, né? Mas, por exemplo, jogou muito bem contra Kansas City, né? Jogou muito bem contra Kansas City. Na temporada regular. Venceu os Chiefs. Venceu os Chiefs e tal. O time venceu os Chiefs, né? Já que a gente não tá falando de QB wins, vamos relembrar. Foi capaz de ajudar o time a vencer os Chiefs. Que é tão difícil por quê? Porque você tem um Mahomes do outro lado pontuando sempre, né? É aquela coisa que continua. Então, assim, eu acho que o Watson tá numa crescente. Eu concordo quando você fala que ele chegou em alguns pontos crus. Eu, por exemplo, me incomodo às vezes com uma tomada de decisão no meio do campo dele, que eu acho que ali ele titubeia um pouco, às vezes ele é um pouco displicente lançando a bola, principalmente em movimento, mas eu acho que é uma maturidade, é um cara que trabalha tão duro, né? A gente ouve tão bem falando do Deshaun Watson, que eu torço muito e para mim já tá no top 5 aí da temporada passada. Muito bueno. Eu falei do Drew Brees, lembrando que o Drew Brees jogou o quê? 11 jogos ano passado, Sim, né? Perdeu 6 também, jogos, né? Perdeu jogos por conta daquela lesão que ele sofreu na mão com o contato com o Aaron Donald. Então também fica difícil colocar o Drew Brees como elegível aqui no top 5, antes que a torcida do Saints fique pistola. Eu não sei, tem um nome que eu acho que não tá na sua lista e não tá na minha, que eu gostaria de fazer uma ressalva. Vamos arredondar. Em alguma ordem, que descobriremos daqui a pouquinho, depois do nosso merchan, mas Lamar Jackson, Pat Mahomes e Russell Wilson, certo, né? Bateu. Tá bom, ok. Então, assim, esse nome não tá na nossa lista,
Mas, e pela narrativa também ele fica fora da maioria das listas. Matt Ryan. Matt Ryan. Perfeito, Tá. perfeito. Matt Ryan jogou muito bem, em especial na segunda metade da temporada, tá? O ataque deu uma boa engrenada e é um quarterback, para mim, muito sólido há muito tempo. Eu gosto muito acima da média do Matt Ryan. Também fica marcado por aquela derrota no Super Bowl e tal e tal. Gente, já foi, já passou, segue o baile. O Matt Ryan pode ganhar. Os Falcons meio se desconstruíram depois daquela derrota. A saída do Kyle Shanahan muito sentida, tal. Mas o Matt Ryan continua jogando bem e continua, para mim, sendo um quarterback do topo, da prateleira do topo aí, e merece ser mais falado. Foram quase 4.500 jardas no ano passado pro Matt Ryan e teve muitos problemas, né? O Atlanta Falcons vive um momento complicado, a equipe, linha ofensiva vem sendo um problema. O time investiu em jogadores de linha ofensiva, mas foram investimentos temerários na nossa concepção, já na época do draft. Inclusive, falaremos sobre isso nas nossas prévias de temporada. Fiz o gancho, né? Olha que coisa maravilhosa. Olha só que... Milton Neves. Ah, que beleza! Prévias de temporada estão chegando, Deivão. Começam quando? Semana que vem ou na outra? Não sei, não decidi ainda. Ah, putz, me ajuda a te ajudar no merchan, meu brother. Eu acho que é semana que vem, mas... Verão 90 agora. Que terminei a novela, inclusive, tô com abstinência. Segunda que vem, tá bom? Não muito cedo. Não, acho que semana que vem já tá legal, né? Já Você consegue entregar uma prévia segunda que vem? Claro, né? Então beleza, Deivão consegue entregar, eu consigo também, então tá garantido. Semana que vem começam as prévias, algumas abertas para o nosso público, outras você tem que pagar barras de ouro que valem mais do que dinheiro. Mas são barras bem pequenininhas, né, Deivão? Graminhas minúsculas de ouro que você não vai nem sentir falta no seu cofre, porque o conteúdo é tão bom que você vai já pensar e dizer assim, já vou guardar mais gramas para o outro ano. Exato, por menos de 30 centavos por dia. O que dá pra comprar com 30 centavos hoje em dia? Não Nem sei. Babalu, né? Babalu, acho que não. Babalu deve ser uns 50 centavos pelo menos, né? Então, não dá. Na época que eu era criança até dava. Hoje não dá. Então, por menos de 30 centavos por dia no plano anual, você tem acesso ao nosso site, o conteúdo premium do Pro Football, o Pro Clube, com mais podcasts e todas as prévias de temporada. Ah, e as prévias também de divisão, né? Que a gente faz por divisão, como fizemos no ano passado. E que estarão presentes aqui no nosso site via podcast. Então, algumas abertas, outras fechadas também, mesmo esquema das prévias lá em texto. Davis, como faz para assinar? profutbol.com.br/assinar. É isso, profutbol.com.br/assinar. Entra lá e aproveita os nossos planos com desconto e junte-se ao ProFootball. Jogue dinheiro na nossa cara como se fôssemos Natalie Portman e vocês o Clive Owen. Falei Owen. Owen é forno em inglês. Clive Owen. Você assistiu esse filme? Já você que assistiu logo deles, pra fazer meio temático. Eu já acho que eu já vi, mas eu não assiste lembro. Com a Isabel, pô. Um bom filme pra assistir com a patroa. Verdade, mas hoje nós vamos assistir Corinthians e Palmeiras. Breaking news. Os Vikings estão estendendo o contrato do treinador Mike Zimmer, hein? Ah, merecido. É que o Zimmer eu tenho uma coisinha assim, tipo, parece que às vezes não flui, sabe? Então, mas o Zimmer é um estrogonofe, assim, bem feito, tá hora. Que é o que eu vou jantar hoje, inclusive. Não é sei lá, velho, um joy de salmão com caviar em cima. Não é uma coisa assim, tipo, nossa, que gourmet. Mas é um estrogonofe da hora. Se você fizer uma temperada boa, tal, você consegue aí ficar bem alimentado, se tudo der certo. Nessa sua analogia culinária, o Andy Reid pra mim seria tipo um hambúrguerzão enorme, assim, muito bem feito. Eu olho pra ele com carne, tipo, Angus, tal, das plantas. Não vou dar muitos detalhes, porque pode ser que tenha vegetarianos que ouçam o nosso podcast e ficarão revoltados, né? Então, mas um bom hambúrguer, uma boa analogia. Aliás, eu assisto uma série chamada Modern Family, muita gente aqui deve assistir, e tem um personagem, o Cam, ele é torcedor fanático do Kansas City Chiefs e tal, e na série ele é do Missouri, e eu fui descobrir que o ator é realmente do Missouri, fanático pelo Kansas City Chiefs, e no Super Bowl tava na sideline e é amigão do Andy Reid e tal, muito bacana. Tem lá ele cumprimentando o Mahomes, o Sherman, uma galera. Enfim, não tem nada a ver com o que a gente tá falando, mas Tem absolutamente nada a ver, mas foi um comentário bacana aí de Deivão. Desculpa, pessoal, desculpa. É que eu não sei porque eu falei isso. Cacete, cara, eu fui ver agora, eu vou falar meu terceiro colocado, o Lamar Jackson. Da semana 9 à semana 17, ele teve 25 touchdowns e uma interceptação. 25 touchdowns e uma interceptação, mas o Lamar não sabe passar, né?
O Lamar não sabe passar. Ele liderou a NFL em touchdowns passados, né? Vamos lembrar dessa informação aí, que essa informação é importante. O Lamar não sabe passar, é o running back e tal. Mais uma vez a narrativa pesando contra, né? Aquele jogo dos playoffs e tal, ficando na cabeça das pessoas que já tinham uma predisposição contra o Lamar. Mas, curte, ninguém é MVP por acaso. Não, ninguém é MVP pra... Eu lembro que eu falei na temporada passada, num dado momento, deixa eu ver aqui, semana 1 a semana 9, ver minhas estatísticas aqui. É isso. O Russell Wilson tinha 22 touchdowns e uma interceptação. E eu falei que tinha caído um meteoro pro Russell Wilson não ser MVP. O meteoro caiu. E ele chama-se Lamar Jackson. Chama-se Lamar Jackson, exatamente. Cara, o Russell Wilson tava com 22 touchdowns e uma interceptação nas 9 primeiras semanas da temporada. E campanha de 7-2. E ele não foi MVP. Para e pensa isso, que coisa absurda. Absurda, né, cara? Absurda, porque o Lamar simplesmente tomou a liga de assalto depois da metade da temporada, né? E o Lamar tava com 12-5. O Russell Wilson tava com 22-1 passados. Assim, é completamente fora de sério o que aconteceu no passado em relação ao Lamar Jackson. Completamente. Verdade. E assim, o Lamar jogou bem contra defesas boas, né? Nós não estamos falando assim que o Lamar jogou bem contra a galinha morta e tal. O Lamar teve um prime time contra o New England Patriots que ele fez chover, né? Aquele 37-20. Ele completou só 17 passes, mas se você pega é 74% de eficiência, fora o que ele fez correndo com a bola. E aí foi contra Houston. Foi contra 4 touchdowns contra Houston. Contra os Rams, 5 touchdowns. Sabe? Venceu o jogo. Tudo bem que a gente tá falando que vitória de quarterback não importa, mas acho que nesse jogo em específico, que os times eram tão parelhos, o quarterback é o tempero a mais. Aí eu acho que tudo bem. A gente acredita mais pro quarterback. Naquele jogo contra os 49ers, ele foi muito importante. Foi. Teve a vitória na prorrogação contra os Steelers também, na semana 5. Buffalo, que é uma defesa forte. Buffalo, uma defesa muito... Olha, os Steelers também uma defesa muito forte. Muito forte, né? Então, o Buffalo na semana 14... Foram 3 passes para touchdown contra a defesa dos Bills, que tem uma secundária muito talentosa e pouco falada. Davis fez um texto, inclusive, tá lá no Pro Football. Deveria ser mais falado sobre essa defesa do Buffalo Bills. E, assim, vão falar, mas por que vocês não colocaram o Lamar Jackson em primeiro ou segundo? Cara, porque ele ainda tem que evoluir como passador. Tem, precisão, né, que é um problema. Alguma tomada de decisão mais rápida. Precisa, às vezes, ficar um pouquinho mais no pocket, sim. A gente sabe que tem a eficiência com o jogo com as pernas, que é muito, muito rápido. Deixa eu fazer uma pergunta agora, já que estamos falando de rapidez. Quem é mais rápido, Lamar Jackson ou Michael Vick? O Lamar. Lamar, né? Também acho o Lamar. E o Lamar é melhor passador que o Michael Vick também. Acho. Acho que o Michael Vick tem o braço mais forte. Isso não... Eu vi, sei lá, 4/5 da carreira do Michael Vick. O Michael Vick tinha o braço mais forte. Também acho. Mas, em termos de precisão, creio que o Lamar seja um quarterback melhor. Já é um quarterback melhor. E lembrando que o Lamar Jackson tem 23 anos. A idade que o Joe Burrow tem, que tá saindo agora, né? Ele tem 23 anos, então... E ele é treinado por um dos melhores head coaches da NFL, que é o John Harbaugh. Tem muito teto ainda, cara. Tem muita coisa na carreira do Lamar Jackson para acontecer. É isso que eu falo. A primeira vez que o Lamar tem um ataque para ele na NFL, sabe? E, cara, já foi muito bom mesmo. Não foi bem nos playoffs, concordo, não jogou bem, mas aí a gente tem que contextualizar a quantidade absurda de drops que o time teve e várias decisões ruins do John Harbaugh, que é um bom treinador, mas tomou decisões ruins nesse jogo. Ousou em momentos que aí não dá para seguir sempre só os números. Qual jogo? Contra os Titans? Contra os Titans, nos playoffs, isso. Precisa, às vezes, nas quartas descidas, mas os analíticos me dizem que, cara, tem situações e situações, momentos e momentos. Foi em alguns momentos muito ousado para mim, mas não tô eximindo o Lamar. Mas o Lamar teve uma temporada espetacular para mim, cara. Para mim é um cara que tá rumo estrelato, assim. E os Ravens utilizaram muito bem os tight ends, né? Eu fui aqui no Pass Grid do Lamar Jackson, também é uma ferramenta do True Media, que infelizmente não tem acesso ao público, mas em passes para mais de 10 jardas no meio do campo, o QBR dele, que é o rating de 0 a 100, foi nas 3 faixas do meio do campo: 98.4, 98.1, 99.4. Vou te falar mais uma coisa. O meio do campo é a nova coqueluche, tá? Da NFL dos ataques. Por quê? A NFL é uma coisa muito cíclica, né? Sim. Primeiro nós vamos abre o número de recebedores para abrir a defesa. Aí começa a correr no meio, aí a defesa se fecha, e assim vai. Hoje, os meios do campo são muito explorados porque é o lugar onde é mais fácil de eu conseguir criar um confronto favorável para o meu ataque.
em termos de recebedor mais rápido contra defensor mais lento, esse tipo de coisa. Então eu preciso explorar o meio do campo para abrir as laterais. E se o Lamar tem essa eficiência no meio do campo, Baltimore ganha muito, porque hoje o meio do campo no ataque pesa muito. Fui ver aqui, ó, criei um novo pass grid de 10 a 15 jardas, aliás, de 0 a 15 jardas, deixa eu achar aqui, o QBR, tá carregando, só um minuto, pronto, de 0 a 15 jardas, Davis, e pense em 3 faixas, tá? Aham. Para a esquerda da hash mark, no meio do campo e para a direita da hash mark. 80.7, 96.5 e 82.9 na escala de 0 a 100, 0 a 100 do QB. Solta a bola bem nesses espaços e tal. Precisa melhorar em profundidade, né? Isso acho que a gente concorda. Mas aí faltavam armas também. Faltavam armas também, tem isso. O Mark Andrews, que é uma arma muito importante, foi muito subutilizado. Acho que esse ano vai ganhar mais espaço ainda com a saída do Hayden Hurst. E, cara, tem muito como falar que o Lamar não teve uma boa temporada, não merece estar no top 5. Acho que é meio... O cara só não fez chover na temporada regular, né? Essa é a verdade. E vale lembrar, liderou a NFL em passe para touchdown. Por que a gente coloca o Pat Mahomes e o Russell Wilson acima? Porque como passadores, eles foram acima. Conjunto da obra, o Lamar Jackson foi merecidamente MVP de 2019. E o MVP, né, é muito também, né, Curti, quanto ele impactou pro time dele, né? Claro que... se você tira o cara do time, o que acontece? Essa é a fórmula que eu uso para votar, entre aspas, né, porque eu não faço parte do colégio eleitoral da Associated Press. Mentiroso, faz sim. Não faço não. Não faço não. Para votar para MVP. Tipo, eu penso assim, eu tiro esse cara desse time. O que acontece com esse time? Sim, é o que eu penso também. Claro que o Russell Wilson também teria um grande impacto, mas eu acho que o Lamar... Porque o time foi montado para um sistema. E esse sistema, o Lamar Jackson vai rodar com mais maestria que... Assim, acho que só o Kyle Murray talvez rodaria perto aí, sabe? Então, esse o próprio Michael Vick, talvez. Sim. Aí, voltando o Michael Vick, né? O Michael Vick tem uma história muito engraçada, cara, dele contou uma vez que ele era garoto, assim, no high school, segundo ano, terceiro ano, e um cara brincando com ele, falou, duvido de jogar a bola lá, lançar a bola no sino, na torre da igreja. E ele lá embaixo falou, ok. Ele pegou a bola e pum, lá em cima. Aí o cara falou, sortudo. Ele lançou mais 5. Ele colocou as 5 na torre. Pra ver a força do braço do Michael Vick. Inclusive, uma coisa que ambos têm em comum, Michael Vick e o Lamar Jackson, que eles são muito gente boa. Sim. Pessoal, muito, muito simpáticos mesmo. Fiquei positivamente surpreso. O Michael Vick fez as burradas dele, pagou, né? Né? Teve aqueles episódios lá de rinha de cachorro e tal, que ninguém vai esquecer. Né? Pagou. Mas pagou por isso, é verdade. Ficou preso, pagou por isso. Eu amo animal, pets como um todo, e na época eu fiquei extremamente decepcionado, fiquei realmente chateado, porque o Michael Vick era um dos meus jogadores preferidos. De qualquer um que jogou Madden naquela época tinha o Michael Vick. Sensacional, né? O Michael Vick nasceu na época errada também, né? Isso vale frisar. Sim, Michael Vick, Randall Cunningham. Michael Vick no spread offense atual, nesses esquemas mais abertos, ele ia fazer estragos, assim. Estragos grandiosos. Ia ser uma coisa assim... Putz, parecido com o Lamar, né? Sim, parecido com o Lamar. Vamos lá, Deivão. Estamos com 34 minutos já. O segundo e o primeiro, né? O segundo acho que a gente sabe que é o Russell Wilson, né? Não tem Esses dois são os quarterbacks de elite da NFL para 2020. Sim. Certo? Prateleira 1 para mim. A prateleira 1 são eles e 1B eu coloco o Deshaun e o Lamar. Exatamente. Eu acho assim, o Russell Wilson, cara, sem ele, o Seahawks teria o quê? 5 vitórias? Tá? Putz, 5, 6, cara. É um cara que tira coelho da cartola toda hora, tá? Pra vencer jogos. Vide aquele jogo, acho que era um Sunday Night contra os Rams. Teve jogo contra os 49ers que ele jogou muito. Teve um jogo contra os Browns que falhou o ponto eletrônico que chama a jogada. Ele fez o drive todo. Em que o drive, chamando a jogada, em que o drive terminou? Mas isso aí é reforço. Isso aí é reforço pro Seattle Seahawks. Bom. Isso aí é um reforço. O Schottenheimer não pode chamar. Não tinha pensado nesse ponto. Isso é reforço. Esse argumento não é válido para você. Mas a pergunta é, em que esse drive terminou? Em touchdown, lógico.
sensacional. Schottenheimer tava passando longe das chamadas. Então, assim, pra mim, ele tá no auge da maturidade técnica, assim, cara. Eu acho que o Russell Wilson tá num patamar, assim, num auge. E, infelizmente, eu vejo o Seattle não ocupando isso de uma maneira muito legal. Eu cheguei a passar essa informação lá no meu canal do Telegram. Inclusive, entrem, tá, gente? É gratuito, sempre será. O link tá na descrição. t.me/curtanthony. Que acho que o Omar Ruiz, insider da NFL Media, disse que com os investimentos que foram feitos do Seattle Seahawks no ataque, a tendência é que o jogo aéreo apareça mais. Por exemplo, o Greg Olsen, que não foi nada barato. Então, pode ser que a tendência aérea ela apareça com mais força, Davis. Mas... Olha, seria ótimo, né? Seria ótimo. Porque é aquela analogia que a gente já fez muitas vezes, né, cara? Você tem uma Ferrari e você fica andando na marginal com trânsito em São Paulo. Não faz nem sentido, né? Compra uma Ferrari pra andar em Mônaco, né, brother? Não pra ficar andando na marginal. Não, mas Mônaco tem trânsito também. Tem que comprar trânsito? uma Ferrari pra entrar numa... Você tem que me entender, eu sou um rapaz do interior de Santa Catarina, eu nunca fui a Mônaco, que nem você. Numa autoestrada da Alemanha, que não tem limite de velocidade. Eu não frequento esse jet set que nem você. Eu menos ainda. Mas... As pessoas, eu vou contar aqui nesse podcast que você vive em Mônaco e tal. Vivo. Eu vou contar, tô sempre lá. Vou contar que você e Flávio Briatore são grandes amigos, esse tipo de coisa. A gente podia fazer um podcast só sobre o Flávio Briatore, inclusive. Nossa senhora, Flávio Briatore é uma lenda. É uma lenda. O cara que era dono de uma empresa de roupa e de repente, vai ser chefe da minha equipe. Não, ele é de lojas da Benetton. De lojas, é. De lojas de roupa da United Colors of Benetton, que tinha uma equipe de Fórmula 1. Isso. Aí o dono da Benetton falou assim, velho, o que você acha de administrar uma equipe de Fórmula 1? Aí ele falou, demorou, vambora. E tipo, a equipe foi campeã do mundo, tá ligado? Porra, velho. Fora as falcatruas que ele fez, né, que a gente não vai contar aqui nesse podcast. Tô procurando aqui se tem limite de velocidade nas autoestradas da Alemanha ou não. Mas vai demorar muito para eu digerir esse artigo da Wikipedia aqui e passar a informação. No próximo podcast eu trago essa informação redondinha. Se você já esteve numa autobahn, olha a minha pronúncia aqui maravilhosa. Não deve ser assim a pronúncia também, mas tudo bem. Vamos ver aqui. Tradutor. Eu ouvi a pronúncia como é e não... Deixa eu ver aqui. Autobahn. Pronto. Que coisa maravilhosa, hein, Davis? Nosso podcast traz cultura, traz idiomas, traz gastronomia. Já trouxemos gastronomia. Por isso que a gente é tão amado por esse público, né, cara? É uma coisa assim, o que a gente recebe de carinho do fã do podcast, sem sacanagem agora. É incrível, cara. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, do que eu tô falando? Aí eu volto e depois vem alguém, adorei aquela parte. Eu falo, cara, vocês são demais. Se fôssemos um programa de TV, concorreríamos ao troféu imprensa fortemente. Facilmente, e tenho certeza que Décio Pitinini votaria em nós. Plácido Manaia Nunes também, o criador do troféu imprensa, que já descansa em paz. Também. Mas voltando ao Russell Wilson, cara, eu quero ver o Russell Wilson, como eu acho também injusto o Drew Brees nunca ter tido um MVP pra poder acabar esse estigma, sabe? O Russell Wilson não foi nunca nem votado pra MVP. Nem acho votado. Que a maior é até essa. Sabe? Tinha cara, tomara que o Russell Wilson voe nessa próxima temporada e chegue assim, não tenha como não dar o prêmio pra ele. Tá? Russell Wilson, porque é um cara que joga demais, é um cara que vai pro Hall da Fama na primeira tentativa, é um cara que colocou Seattle de novo no mapa, essa é a verdade. Seattle sempre foi uma franquia expressiva, tal, chegou ao Super Bowl, tal, mas o Russell Wilson botou Seattle por muito tempo no mapa. O Russell Wilson tá carregando algumas peças aí, como o Brian Schottenheimer, que é o coordenador ofensivo, e o Pete Carroll nos últimos anos, e eu acho que ele tem um sentimento de gratidão muito grande pelo Pete Carroll e tal, então não se rebela muito, é um cara muito comedido nas suas palavras. Então eu torço muito pro Russell Wilson. Pra mim, ele, como você falou, é um quarterback de elite, é um dos 2 quarterbacks de elite nessa temporada. E há muito tempo a gente bate nessa tecla, né? Sim, que o Russell Wilson está Esse é um podcast pro Russell Wilson há muito tempo. Bastante tempo. Bastante tempo. E assim, a gente ouve muito tempo também, muita coisa. O Russell Wilson não ganha MVP, não sei o quê. Gente, deixa isso de lado. Tá? O Russell Wilson já provou muito mais do que precisava na NFL. Sem dúvidas. Foi campeão do Super Bowl já, né, cara? Cara, o cara joga muito. Não tem muito o que falar. Ele é aquele cara que, assim, você nunca pode estar tranquilo jogando contra o Russell Wilson.
Tá ganhando por 16 pontos no último quarto. Não fique tranquilo. O jogo só acaba quando termina, quando o Russell Wilson do outro lado. É isso, né? O Russell Wilson é aquele cara que tira o coelhinho da cartola, quando você menos vê, ele já encostou no placar e já era. Vamos falar agora do nosso Messias? Cara, eu não sei nem o que falar desse cara, pra te falar a verdade. De tão bom que ele é. Não tem muito o que falar, né, cara? De Tipo, tão pessoal, bom que se ele é. vocês quiserem, você pode agora parar o podcast, entra no YouTube. Quer ver? Vou colocar lá, youtube.com. Aí eu vou colocar aqui, Pat Mahomes Highlights. Pronto. E aí é praticamente uma pornografia esportiva. É brincadeira, né, velho? Tá de sacanagem. Porque, tipo, velho, não tem o que falar, cara. Eu vou até assistir o vídeo um pouco. Porque o Mahomes é assim, cara, ele é mágico, ele faz lançamentos de fora da base, tipo, uma coisa que ninguém imagina ele faz. O Mahomes, quando você pensa, ele foi sacado. Não, ele sobreviveu e aí ele pulou e lançou a bola e foi touchdown. Ele lança 50 jardas, a bola viaja 50 jardas como se não fosse nada. Ele é rápido pensando o jogo. Uma coisa que ninguém fala, o Mahomes é um puta atleta. Sim. Tá? O Mahomes é um puta atleta. Tá? Quando ele precisa resolver com as pernas, ele resolve. Então, cara, o que eu vou falar? O Mahomes, em 2 anos que ele jogou, foi draftado em 2017, não jogou. 18 ele foi MVP, 19 ele ganhou o Super Bowl. E foi MVP do Super Bowl. Jogando, tipo, pra valer, tipo, levando o time dele e tal. Então, cara... Lembrando que ele teve uma lesão no joelho ano passado, voltou em alto nível. Parecia que não tinha acontecido nada. Sim. Então, assim, eu não gosto muito, claro, hoje pra mim ainda o maior da história é o Tom Brady, não há discussões, né? Vai ter que ganhar muita coisa, vai ter que jogar muita coisa, vai ter que ser consistente, né, como o Tom Brady foi durante a carreira toda, que eu acho que é uma virtude do Tom Brady, muita consistência, mas eu não vejo como não dizer que o Patrick Mahomes tem potencial para ser o maior da história. É incrível, é incrível. Tem esse potencial. Assim como poderia ter sido dito em 84, em 85 no caso, que o Dan Marino tinha esse potencial. Exatamente. Você vai se concretizar outra história, né? Poderia ter dito em 97 que o Brett Favre tinha esse potencial. Aaron Rodgers. O Aaron Rodgers também, em 2012. A temporada de 2011 do Aaron Rodgers é absurdo. Sensacional. Então, a gente tem que considerar, claro, todo o espaço da carreira. Hoje, meu voto seria, com certeza absoluta, para o Tomás Eduardo. Fácil. Porém, o quarterback mais divertido de se ver jogar é o Patrick Mahomes. Eu lembro quando a gente estava na semana do Super Bowl, no nosso grupo do WhatsApp, você lembra que o Búrio falou assim, cara, vocês já pararam pra pensar que a gente ia ver o Mahomes jogando domingo? Você lembra dessa mensagem? É verdade. E tipo, ele mandou essa mensagem, eu falei, cacete, é verdade. Como é bom ver esse jogando, cara. Como é bom, velho. E assim, ele não começou bem o Super Bowl não, hein? Ele demorou um pouquinho a engrenar e tal. Só que quando ele engrena, ninguém para. É uma coisa... O Russell Wilson também, né? Inclusive a metáfora aí do Opala 78 a álcool. O Mahomes contra o que ele jogou contra os Texans, quando o time estava perdendo de 24-0, claro, teve uma sucessão de cacas nos Texans, teve. Mas o que o Mahomes jogou, cara, ele virou o jogo em 3 minutos, tá? Ele virou o jogo em 3 minutos. Recuperaram um fumble, ele lançou, touchdown, aí ele lançou um outro que ele ficou arrastando o pé na linha de scrimmage para não passar da linha de scrimmage, e aí quando o marcador veio na direção dele, soltou a bola rapidinho, e assim foi. Então ele faz essas coisas como se nada fosse, é muito fácil para ele. Essa é a diferença pro Patrick Mahomes. O que é difícil para os outros parece fácil para ele. É isso. E é a virtude dos grandes gênios, né? Fazer o difícil parecer fácil. Não tem muito o que a gente falar do Patrick Mahomes, em termos de estatística, em termos de passe, em termos de jogadas. É passe com a esquerda, é passe de ponta cabeça. Enfim, é isso, né? O próprio nome, Patrick Mahomes, ele já traz em si a grife, a marca do que a gente tá vendo, né? E para coroar isso tudo, teve o Super Bowl 54, que ele foi merecidamente MVP, teve aquela terceira descida absurda. E não à toa vai ganhar o maior contrato da história, né? Vai ganhar, não, já ganhou, mas vai começar a receber em 2022. O maior contrato da história, merecidíssimo. Com 150 milhões de dólares garantido. Deivão, é isso então. A gente vai fazer um podcast rapidash agora sobre os ratings do Madden. Como faz para as pessoas ouvirem esse outro podcast? Profutbol.com.br/assinar. É super rápido, você vai lá, assina, leva o quê? Menos de 3 minutos para assinar. Já tá liberado, paga menos de 30 centavos por dia. Você tem acesso a podcasts exclusivos, textos exclusivos, prévias da temporada e muito mais com a nossa super equipe.
o dobro de podcasts, o dobro de textos, profutbol.com.br/assinar. Você ainda sustenta o nosso trabalho, faz com que possamos pagar impostos e beber cerveja. Na cerveja eu não estou bebendo porque eu estou de dieta. Mas estou bebendo gin. Gin é mais... Crianças não bebam, tá? Lembrando essa informação sempre. Certo? Gin é bom. Gostoso. É bom. Tô bebendo bastante Dry Martini. Tô num momento meio James Bond da minha vida. Quem vive em Mônaco, né? É assim. Chega. Depois dessa... Você sabe que as pessoas vão acreditar nisso, né? Ótimo, é o que eu quero. Bom, obrigado ao Júlio, nosso editor, ao Davis, meu parça, meu Gil Cebola. Gil Cebola, grande Gil Cebola, hein? Muito bom, obrigado a todo mundo que está ouvindo, pela paciência sempre. A gente volta na semana que vem para mais podcast e textos profutbol.com.br/assinar. Fizemos todo o estrago que podíamos. Semana que vem a gente está de volta. Obrigado pela companhia, tenham um ótimo dia. Valeu!